Ei, gente, boa noite. Mais uma vez eu tô aqui com a Bíblia. E nesse fim de semana nós comemoramos o Dia das Mães. Dessa vez um pouco diferente, né? Do que é habitual para nós, para a maioria das famílias brasileiras, que é fazer aquela comemoração com os filhos, todo mundo junto, nas igrejas, no caso, que é habitual para mim. Na igreja, pessoal comemorando, fazendo coisas desse tipo. E essa semana eu estava pensando sobre a importância do papel da mulher, principalmente da mãe. E nisso eu penso como cristã, né? A gente vê aí um movimento feminista, coisas do tipo que vão contra a fé cristã. E eu estava pensando sobre o que a Bíblia diz. No Salmo 116, se eu não me engano, versículo 11, tem uma coisa que me chama bastante atenção. Davi diz, nessa oração, nessa canção para Deus, ele diz: Deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Se eu não me engano, é isso mesmo. Mas o que me chama a atenção nesse momento que é importante, nessa conversa, é o fato dele falar: sou teu servo, filho da tua serva. Davi se coloca diante de Deus, né, se colocando como um filho de uma serva de Deus. Nós não sabemos quem foi a mãe de Davi, a Bíblia não cita. A Bíblia fala que ele era filho de Jessé, mas não diz o nome da mãe dele. Mas Davi reconheceu a mãe dele como uma serva de Deus. Então, Davi foi instruído diante de Deus por sua mãe. E ele viu na mãe dele uma serva. Ele agora pode testemunhar que a sua mãe era uma serva de Deus. Outra coisa que eu também estava pensando é sobre Timóteo, jovem pastor Timóteo. Paulo fala, quando fala da inspiração da Bíblia, ele fala que Timóteo aprendeu a Sagrada Escritura desde a infância. E em Atos também fala que o pai de Timóteo era um grego, ou seja, ele não era um cristão. Mas desde a infância, a mãe de Timóteo e sua avó, Lóide e Eunice, né, elas tinham fé. Paulo fala que a fé primeiro habitou nelas e depois em Timóteo. Então, provavelmente foram elas que instruíram Timóteo a conhecer o Senhor Jesus. Então, o que é importante para aprendermos com isso tudo? O chamado da mulher cristã, o chamado da mulher no geral, que é criar filhos. A sociedade tem ignorado, os movimentos feministas, anticristãos, têm falado contra, mas não se deixem vencer por esse mal. Né? O principal chamado da mulher, da mãe, é criar filhos para a glória de Deus. Não existe maior legado, herança, faculdade, doutorado que você possa dar para o seu filho maior do que instruí-lo na palavra de Deus, do que fazê-lo conhecer Jesus, do que evangelizar seu filho. Eu não sou mãe ainda, mas eu posso dizer, eu creio que a palavra de Deus é suficiente para nos instruir, até naquilo que nós não temos experiência. Então, não permita que aquilo que a sociedade está dizendo seja padrão na sua vida. Não permita. O que é padrão para nós é a palavra de Deus. E Deus criou a mulher, querendo ou não, com um instinto maternal. Por mais que nós não tenhamos filhos, há um instinto maternal de cuidado, de afago, de aproximar crianças, de aconselhar. É instinto feminino. Então, é importante. Não negligencie mulher, não negligencie mãe. Esse chamado que o Senhor tem para você, de criar filhos para a glória de Deus. Não permita que o desprezo da sociedade, a ignorância de algumas mulheres, façam com que você abra mão disso que é primordial. Não estou dizendo que a mulher não pode sair, que ela não pode trabalhar. Pode, desde que ela tenha consciência de que o principal papel
é criar seus filhos. Não estou dizendo ter filhos, gente. Né? Deus não colocou todas para terem filhos biológicos, mas para serem mães, sejam de crianças da igreja, sejam de crianças da sociedade, cuidar. Né? Também eu sou contra essa ideia, não vou entrar aqui no mérito dessa questão de não ter filhos e tal, por egoísmo, tá, gente? Mas a palavra que eu vou deixar para vocês é: valorizem o chamado que Deus deu de criar filhos para a glória dele, tá? É isso que o Senhor quer das mulheres. É um papel muito bonito. E se nós nos apegarmos às Escrituras, nós veremos que é, de fato, muito bonito, muito importante, mais importante que possamos imaginar. Não é fácil, imagino que não seja, né? Mas vale a pena, vale a pena. E feliz Dia das Mães para as mães, que Deus os abençoe, as fortifique, as dê sabedoria para criar os filhos, para fazer com que eles sejam pessoas obedientes ao Senhor. Amém?